Bom dia, bom dia! Hoje vamos fazer aquela previsãozinha de maio, começando um mês novo, agora aí, né, com novas aberturas, com sol em touro. Vamos ver como que vai estar as previsões para esses próximas semanas, né, gente? Eu não sei se eu vou voltar aqui para fazer previsão no mês de novo, se me der vontade. Então, hoje a gente vai ver um oráculo que eu tenho que é bem legal. E a gente vai escolher duas cartas desse oráculo para vocês escolherem qual é a previsão aí que, ó, uma já virou. Opa, não. Tá. Ui, caiu. Ah, aqui, ó. Uma já caiu. Mais uma. Hoje eu tenho um convidado aqui, Prince, e ele tá, em vez de ficar quieto aqui, ele tá olhando os passarinhos que estão na árvore. Pela mesa. Ó, caiu mais um. Olha que legal. Então, gente, seguinte. Duas cartinhas aqui, tá? Uma é a carta da abundância e a outra é a carta dos relacionamentos. Então, te conecta. Qual delas tu acha que conecta mais com o teu momento, que te chama mais atenção? E eu vou ler aqui a mensagenzinha que tem, tá? Aqui é dos relacionamentos, eu achei bem bonita que ela tem a flor da vida, né? E ela fala assim: é um decreto, tá? Eu sou atraída por pessoas que servem a um bem maior. Ai, que legal. Vou escolher essa. E a carta da abundância. Em inglês, calma que eu estou processando aqui, ó. Eu não limito a minha manifestação daquilo que eu realmente desejo, fisicamente. Eu não limito a minha manifestação de todas as coisas que eu desejo fisicamente. Agora sim, agora sim. E aí, vamos começar por qual? Vamos começar pelos relacionamentos, que foi o que saiu primeiro, a cartinha dos relacionamentos. Então, vamos ver como que vai ser um mês aí para quem escolheu a cartinha. Não necessariamente sai coisa sobre relacionamentos, tá, gente? Mas é ali um... faz parte da mensagem como totalidade. Então, vamos pedir os gnominhos, os elementais. Mandem três cartinhas aqui sobre a mesa. Legal. Ó, já mandaram. Vamos pedir agora para a Isis. Tem uma carta virada aqui já. Vamos pedir para a Isis três cartinhas sobre a mesa. Duas. Mais uma, Isis. Mais uma, mais uma. Decretos mágicos, mais uma cartinha. Eita! Saíram quatro. Vamos pegar as quatro. Então é o seguinte, gente. Depois eu vou pegar aqui, ó, uma cartinha para o desafio. Então é o seguinte. Cabelo tá mais ou menos. Gente, o que o mês pede aqui, tá? É sempre assim, caminho que a gente vai, né, ter que aprender, ter que seguir. O que tá meio oculto, né? Porque a cartinha da Isis ali, ela fala sobre o nosso subconsciente, aquilo que a gente não tá vendo muito bem. E os decretos mágicos são tipo assim,
vamos dizer que coisas que eu faço e que estão atrapalhando o andamento e que eu não percebo, né? Então, assim, os decretos que tu precisa pôr em prática na tua vida. Então, assim, o que saiu aqui nas cartinhas dos gnomos, né? A gente tem como ideia central a carta da magia, que é o que está oculto, né? Então, assim, a magia, a carta da magia, ela fala muito sobre aquilo que tu é boa, teus dons, os teus talentos natos, a tua mágica, aquilo que tu é para o mundo, né? E isso parece estar meio apagadinho por causa de quê? Cadiguei. Por causa dessas projeções e expectativas. E essa cartinha das projeções, eu falei expectativas, mas é projeções, né? Mas a cartinha das projeções, ela é o quê? Aquilo que a mente, que o ego fala, deveria, eu poderia e eu tenho o quê? Quando a gente usa essas três frases antes de qualquer coisa, isso aí já mostra pra gente que a gente tá super desalinhado com a nossa essência, com a nossa magia. Porque quando tu tem que, é como se a tua mente te obrigasse a fazer algo que talvez o teu corpo não queira, que talvez não seja o ideal para ti, que tu esteja fugindo um pouquinho daquilo. E olha como faz muito sentido, porque olha essa sequência que saiu aqui. Saiu a carta das projeções, depois mostre sua essência e lembre-se de onde veio. Essas três cartas, elas falam muito que tu tá o quê? Fugindo daquilo que tu é. Porque embaixo da carta da mostra tua essência tem a carta da magia, embaixo da carta das projeções tem a carta da intuição, e ela fala que, olha o que a carta da intuição fala. Diminua o ritmo, escute a sua sabedoria interna. Então, tu tá fugindo de onde tu veio. Talvez, e eu vou dar um exemplo meu, que esses últimos dias, vocês estão vendo que eu tô falando sobre a minha mudança de planos no meu trabalho. E por que isso aconteceu? Exatamente porque eu precisei entender a minha essência. Porque, às vezes, a essência que a gente acha que a gente tá, ela tá alinhada, mas ela não tá 100%. Ela tá calibrando, entende? Tu tá te conhecendo. O despertar, o relembrar que a gente fala é sobre quem a gente é. E tudo bem a gente passar por momentos, passar por períodos que a gente tá bem, e depois ver que, tipo assim, mas eu posso ficar melhor. Mas pode melhorar. Por que tem aquela frase? Como pode melhorar? Como pode melhorar mais? Pode melhorar, mas a gente acredita que tá bom, chegou num teto, não pode melhorar mais. Pode melhorar muito. E pode melhorar pra caramba. E pode ficar cada vez mais leve, pode ficar cada vez mais fluido. E a gente pode sim perder o medo do novo, porque o novo não é assustador. O novo te leva cada vez mais para um lugar alinhado contigo. E aí, aqui fala, porque talvez não, com certeza dentro de ti, e agora eu entendo por que saiu a carta das relações, porque talvez as relações que vocês estão, e não necessariamente relações amorosas, tá? Qualquer tipo de relação, pode ser relação com a família, pode ser com o cliente, pode ser relações amorosas, pode ser relações sociais, relações de amizade, não importa, relações no trabalho. E por que vocês, por que o decreto de vocês é, quero ser atraído para um bem maior? O que acontece, gente? Para pessoas que servem a um bem maior, o que acontece? Esse servir para um bem maior são aquelas pessoas que respeitam a essência, o ritmo, quem vocês são, que não te colocam nesse lugar de vocês acharem que estão erradas e fica pensando assim, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. A gente sempre sabe o que tem que fazer. Então, às vezes, tu tá com algumas pessoas que elas ficam, tipo, meio que cagando ordem pra ti, ao invés de te empoderar, te fazer perguntas legais, ao invés de te questionar para tu perceber a tua forma de pensar, tu tomar boas decisões, criar a tua autonomia, às vezes as pessoas querem se sentir importantes e que tu fique dependente da opinião delas, porque elas se sentem superiores, entende? Então, as pessoas que estão alinhadas com a gente, em qualquer tipo de relação, elas não entram em disputa, elas querem te ver crescer, porque elas sabem que se tu crescer, não vai diminuir ela.
E a maioria das pessoas estão nessa vibe de tipo assim, se eu vejo alguém crescer, sinal que eu estou atrasada. Sinal de que eu estou fazendo alguma coisa que não está errada. A pessoa não pode estar melhor do que eu. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Porque esse tipo de pensamento super arcaico existe por causa do tenho que. Eu deveria. A comparação. E isso é inveja, gente. A gente também tem, mas a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu momento, o seu propósito, o seu caminho. Então, se tu tá bem, eu vou estar bem, mas não precisa ser na mesma coisa que tu. E aí tu entra nesses deveria, entende? Ai, eu deveria estar fazendo isso. Mas será que é isso que tu tem que fazer? Será que é isso que tá alinhado para ti? Então, o que que pede aqui, né? Cuidar muito com as projeções da mente, com todos esses pensamentos que estão meio que, sabe, vindo assim, igual um tsunami na tua cabeça, e tu precisa te conectar com a tua intuição e assumir aquilo que tu tem de melhor e não querendo fugir disso. E pede o quê? O descanso. O descanso da cabeça, o descanso do corpo. Às vezes entrar ali num processo de introspecção para tu te ouvir. E digo, gente, que isso é muito ruim. É uma coisa muito angustiante para quem tem um ritmo mental frenético, e eu sei bem o que eu tô falando. E por que que eu digo? Porque olha aqui o que que saiu a cartinha. Quanto mais prazer eu tenho, mais a prosperidade chega na minha vida. E a prosperidade, ela vem de várias formas. Ela vem, o dinheiro é o último estágio, mas ela vem com boas relações, com relações que têm um propósito maior na vida de vocês. E quando a gente tá com pessoas que enaltecem quem a gente, tipo assim, entra num outro patamar. Não é aquela pessoa que entra em disputa, não é aquela pessoa que não te reconhece, aquela pessoa que não te valoriza, aquela pessoa que te causa um bem-estar, um monte de coisas, né? Por quê? Porque vocês precisam abrir espaço para o novo chegar e desapegar dessa ideia aqui de que tu deveria, de que tu poderia, de que tu tem que, e deixar a criatividade vir, né? Aqui tem uma coisa muito legal que vocês precisam pensar em relação a essas projeções, e principalmente dessa carta aqui, ó. Se lembre de onde que veio. As nossas raízes, né? E pode ser raízes de qualquer origem, gente. Se vocês acham que estão meio distanciados da família, ou às vezes da nossa própria origem estelar. Eu me conecto muito com os arcturianos, e eu sempre, quando penso assim, com quem que eu posso contar quando eu quero falar sobre o amor incondicional? Para mim, são os arcturianos. Então, aqui, ó, a cartinha do decreto mágico fala sobre vocês darem espaço para transcender no amor, e não nas projeções, e não na culpa, e não na cobrança, e não na dor, sabe? Não sendo aquele agiota. É tipo assim, será que nos dias que vocês estão mais difíceis, vocês conseguem dar amor para vocês? Vocês conseguem ser bacanona com vocês? E principalmente aqui, ó, se libertar do medo de ser vista. Essa cartinha aqui, ela fala muito da rejeição, de quanto a gente rejeita as partes que a gente é, e a gente se cristaliza, e aí a gente começa a pensar que a nossa vida tá travada, que tá tudo muito difícil, só que nada mais é do que a própria auto-rejeição. Porque quando a gente rejeita algo de nós, aquilo vira uma obsessão. Então, quando a gente fica obsessivo por algo que a gente não quer lidar, eu não quero sentir culpa, eu não quero sentir medo, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E, inclusive, histórias da nossa família, eu não quero repetir isso da nossa família, a gente exclui, a gente rejeita, e isso vira uma obsessão. No momento que isso vira uma obsessão, é como se tu mesmo se virasse contra ti. É como se tu mesma jogasse num time contrário, né? Como se tu fosse lá ser a bode expiatória da tua própria vida. E aí tu fica naquela cobrança. É como se tu pegasse um empréstimo com juros altíssimos no banco que tu é dona. E aí tu mesmo liga e manda mensagem para ti e fala: sua caloteira sem vergonha, me pague com juros, eu vou te matar. E aí tu fala: não, e é tu contigo mesma.
Eu mesma, Irene, né? Então, assim, quando a gente tem a ferida da rejeição, e acredito que todo mundo que está aqui já sabe que tem, todo mundo tem, mas entende, né, que pelo menos já fez pelo menos um atendimento da mesa da criança comigo, ou participou de jornadas, ou tem o protocolo da criança interior, e sabe aí que já saiu ali. A ferida latente é a rejeição. Tu tem tendências fortíssimas à autoobsessão. Percebe? Então, assim, a gente precisa perceber isso antes que vire uma grande bola de neve. Antes que isso, assim, ó, vire a derrota na tua vida. Então, e quando a gente fala do medo de ser vista, é do medo de ser vista integralmente. Não é assim, ah, estou bonitona e vou ligar a câmera aqui, vou falar, vou vender meu peixe, vou fazer tudo que eu tenho que falar, tudo que eu penso, do jeito que eu penso, do jeito... Não é só isso, não, querida. Não é só isso. É medo de ser vista em todos os lugares. Às vezes, se tu trabalha no digital, como quase todo mundo que vê o vídeo aqui, que são as minhas alunas que trabalham, eu ligo a câmera e eu posso falar exatamente como eu me sinto, exatamente aquilo que eu penso, o jeito que eu vendo. Na minha família, eu posso chegar lá, às vezes, com uma cara, um pouquinho uma cara de bunda, porque ninguém vai falar, ai, que horror, ai, que cara feia. É a minha cara, é hoje o meu máximo é o meu mínimo. Uh, Sabe? Tipo assim, quando alguém te chateia e fala, olha aqui, eu não gostei, isso não é legal, isso é poder ser vista. Ser vista em totalidade. É vocês entenderem que vocês estão, sim, né, existindo, porque perde o medo da rejeição, eu quero ser vista a forma que eu imponho os meus limites, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, daquilo que eu escolho, dos respeitos, dos limites, de tudo. Entende? Porque senão tu não vai abrir espaço para transcender no amor e vai ser na dor, tá? Vamos ver aqui qual é o desafio do mês para vocês. Ó, deixa eu cair uma cartinha aqui, pegar o meu oráculo do desenho humano. Ó, o portão do poder. Tem uma mensagem, mas a gente vai falar da sombra, tá? A mensagem desse centro, por quê? Porque a gente vai falar do desafio e como vocês vão superar esse desafio. O desafio é muito simples, é o que eu acabei de falar. Você reconhece ou assume o seu poder pessoal? Assuma o seu lugar de poder e coloque sua energia em movimento para fazer acontecer o que lhe traz satisfação. Não necessariamente para geradoras, tá, gente? Porque o sacral é algo típico das geradoras. Obviamente que aqui, por estatística, 70% são geradoras e geradoras manifestantes têm esse sacral definido, mas não necessariamente seja para quem é outro tipo energético, não quer dizer que essa mensagem também não sirva, né? Porque vocês podem ter o portão 34 ativo, mesmo que não tenha o centro sacral ativo. Mas enfim, isso não é assunto para isso aqui. Essa energia traz a força necessária para você realizar e conquistar o que deseja. A luz, garra, energia para conquista e poder. E a sombra, avareza e soberba. Então, gente, o desafio de vocês é a avareza e a soberba. É o orgulho, o embate, é vocês entregar o poder pessoal na mão dos outros. Então, qual é o decreto para vocês? Eu assumo o meu poder pessoal e coloco a minha energia em movimento. Entende? Esse vai ser o desafio. O movimento, se movimentar. E o que é o poder pessoal? É sustentar uma energia dentro de vocês. É manter essa energia dentro de vocês e bancar aquilo que vocês querem. Por quê? Porque quer ser vista. Assumam que quer ser vista. E agora vamos aqui, ó. Vou pegar deixa eu ver. O conselho da deusa e vamos pegar aqui a última cartinha, que é a cartinha do sagrado autocuidado. Vamos ver o autocuidado para esse mês. Uma cartinha, por favor. Eu não quer descuidar, não. Uma cartinha, por favor. Tem várias. Peraí. Peraí.
A cartinha do sagrado autocuidado. Ó, vou pegar de cima. Ai, olha que legal, ó. Parece eu e o Prince. Gente, aqui pede para vocês assistir filme, né? Vai assistir um filminho, descansar. Pode ser que vocês estejam trabalhando, estudando demais. Pode ser que vocês estejam muito focadas só no trabalho, só nas coisas sérias da vida. Vai, sabe, botar a cabeça, desopilar. E o último conselho da deusa, ó. Ai, tô descolando. Deusa Concórdia. Deusa etrusca do entendimento entre as pessoas, da paz conjugal, menos relacionamentos, de acordos e negócios, relacionamentos, e da reconciliação entre povos. Olha que legal! Por isso que a gente fala deusa da concórdia. Não sabia que era uma deusa, gente. Este será um período difícil para se comunicar, viajar e exercer atividades intelectuais. Mesmo assim, deve aceitar com entusiasmo tudo o que acontecer, pois a vontade dos deuses é mais lúcida que a sua. Para harmonizar sua vida, amolde a vontade dos deuses, seus desejos, atos e energias. Invocação. Sagrada Concórdia. Faz-me encontrar a paz no meu íntimo, para que eu seja um forte elo na corrente da paz mundial. Não sei se concordo. Assim, gente, faça paz, mas não seja boba, né? Não seja boba. Vamos agora para a segunda cartinha. Agora vamos para a segunda cartinha, a cartinha da abundância, né? Eu sou um ser limitado e posso manifestar tudo o que eu desejo nesta realidade física. É claro, tava meio desequilibrada do meu inglês, mas já voltei. Vamos lá. Para quem escolheu a cartinha da abundância, vamos pedir para os elementais. Gente, eu acho um sarro que eu vejo outras tiragens e as mulheres falam assim, ó. Eu falo, ai, que legal. Vamos, elementais, acorda. Ai, eu não faço esses paranauê aí, esses PPPO. Vou arranjar um ritual para mim. Vamos lá, então, elementais, 3 cartinhas na mesa. Ó, um já foi. Segundo já veio. Mais uma. Mais uma. Agora vamos com a cartinha da Isis. 3 cartinhas, Isis, por favor. Para quem escolheu a cartinha da abundância, já saiu 2. E mais uma. Mais uma na mesa. Oi, senhor. Quem é que falou isso? Mais uma cartinha na mesa. Ai, vieram 2, gente. Eu vou pegar. E a última dos decretos mágicos. 3 cartinhas. Por favor, 3 cartinhas. Mais uma. Beleza. Gente, então é o seguinte, tá? Vocês que escolheram a cartinha da abundância. Gente, assim, ó, o mês já entrou com a carta muito legal aqui, que é a carta do Sol, como a cartinha central, tá? A carta do Sol, ela traz o quê? A vitalidade. Quem é o Deus Sol? Deus Ra, nosso querido muso egípcio, que fala sobre o quê? A força, a razão, a coragem, a ação.
E é como se, tipo assim, aonde quer que tu esteja, já fala da carta, da abundância, né? Aonde quer que tu esteja, o sol vai estar ali para te iluminar. Tudo depende de ti. Tudo depende de onde do caminho que tu tá escolhendo. Então, o que que acontece aqui, tá? Primeiro, né, que pede aqui. Como a gente tem a carta do sol embaixo da cartinha de acenda sua luz interna, então talvez vocês tenham, nesse mês, se abrir e buscar a luz interior de vocês. Talvez vocês estejam procurando por um farol, mas vocês são o próprio farol. Ai, a luz no fim do túnel. Eu preciso, sabe assim, de uma saída, eu preciso de um milagre financeiro, eu preciso de uma ideia, de uma saída. E aqui fala, abuse da sua criatividade. Quando a gente fala de criatividade, gente, eu quero que vocês entendam alguma coisa, aprenda com a rainha da fábrica de ideias. A nossa criatividade, ela não serve só para, por exemplo, criar mesa, criar layout, criar isso, criar aquilo. A nossa criatividade, ela é o nosso jogo de cintura para, inclusive, criar novas situações e desapegar das ideias do passado, sabe? Porque, por exemplo, aconteceu alguma coisa que nunca aconteceu antes com vocês. E aí, o que que tu pensa? Meu Deus, não tem saída. Claro que tem saída, tu só não conhece a saída. Então, tu vai usar o quê? Da tua criatividade para entender a questão e resolver, né? E para isso, o que que precisa? Acender a tua luz interior. E essa luz interior é o quê? É o teu sol interno. Tu é um pedacinho do sol. Tu tem a tua luz interna, tu tem um sol dentro de ti, o teu plexo solar, né? E para que isso aconteça, tu precisa relaxar um pouco, não leva a vida tão a sério. Talvez tu esteja levando a vida muito a sério, essa rigidez toda, esse senso de justiça todo esteja impedindo, porque a criatividade ela é um flow. A criatividade é quando tu está fluindo. E dentro de uma rigidez não tem criatividade. Ela tem limitação. Então, o que que pede aqui? Escutar a tua música favorita é não levar a vida tão a sério, é desopilar um pouco, né? Porque, assim, aqui também tem a cartinha da maturidade. A cartinha da maturidade, ela fala o quê? Que tem um novo ciclo chegando na tua vida, né? Tem a carta do sol, que fala assim, não te preocupa se agora as coisas parecem meio confusas, mas elas vão clarear, porque tu tem que acender esse teu sol interno, elas estão clareando. E tu precisa do quê? Esse novo ciclo vai precisar dessa força, dessa resiliência, dessa potência, do empoderamento interior. Só que, gente, quando a gente fala em força, pelo amor de Deus, não é sacrifício, não é esforço. Vocês têm que entender que a partir de agora, a gente está entrando num processo de transição. E se a gente continuar com essa mentalidade de transição na dor, apegada à terceira dimensão, a gente nunca vai para a quinta. A gente nunca vai entender que as coisas, o novo é mais fácil do que a gente pensa, que tudo que acontece é para facilitar, melhorar a nossa vida. É para a gente expandir a consciência e parar de ver as coisas como muito grande. É só a gente ver quando a gente era criança. Quando falavam assim pra gente, olha, eu quero andar de bicicleta 9 horas da noite. E a tua mãe dizia assim, tu não vai andar de bicicleta 9 horas da noite, porque tá de noite, tu é criança. Então eu quero. Agora, o nosso problema é outro. Hoje se fala assim, ai, que vontade de andar de bicicleta 9 horas da noite. Primeiro, eu posso. Mas, por que eu vou andar de bicicleta 9 horas da noite se eu posso andar domingo de manhã, num dia de sol, bem bonita, bem chique? Entende? E mesmo quando alguém fala, não, 9 horas da noite, tu não pode andar de bicicleta. Tu vai fazer o quê? Ah, eu quero. Não vai. Porque isso é uma demanda que era muito grande para ti quando tu tinha 5, 6, 7, 8 anos. E agora tu já tem quase 40 anos na tua cara, mais de 30, 30 mais, 40 menos, sei lá quantos anos tu tem. E hoje isso é desse tamanho para ti. O que a gente precisa entender, gente? Que as nossas demandas emocionais hoje, elas parecem grandes, porque a gente
não passou para um próximo nível, e elas ficam pequenas quando a gente passa para o próximo nível. E é isso que essa carta fala da maturidade. Tu está pronta para passar para um próximo nível, para não ver mais a vida assim tão desesperadora. Ai, a vida não tá fácil, que vida tirana, meu Deus. Isso é transição. Isso é transição. Ai, eu estou com um problema que eu não sei como resolver. Sabe resolver, sim, senhora. Para de ter medo do novo. Não é uma coisa tão terrível como tu imagina, porque tu só está olhando para aquilo com uma mentalidade ainda como se tu não fosse grande. Mas logo tu vai descobrir, entende? E a carta te convida à tranquilidade. A tranquilidade, ela vem bem embaixo da cartinha da música. Não leva as coisas tão a sério, gente. Para de despiroquear essa cabeça. Busca a tranquilidade, o discernimento, a inteligência emocional para enxergar e deixar a criatividade vir, deixar aquela ideia vir. Por quê? Veio essa cartinha plus aqui, por mim para vocês. Foi a mesma cartinha que foi o tema central da leitura anterior, então se tu quiser assistir as duas leituras, pode, né? Porque uma estava falando de um assunto, outra falando de outro, pode te encaixar nas duas. Mas o que que traz essa cartinha da magia que eu falei lá? A cartinha da magia fala aquilo que é a tua essência, aquilo que tu é boa. Então, tu pode estar sofrendo por uma questão aqui, aonde é uma sofridão em vão, porque tu tá tentando te encaixar numa identidade que não é a tua identidade, e tu precisa se render àquilo que tu é, aos teus superpoderes. E não é tipo assim, ah, eu tenho que aceitar. Não tem que aceitar, é se render, porque eles já estão aí. Então, não é uma coisa de aceitação, eles estão. Então, eu aceito que eu sou como eu sou. E isso aqui, gente, precisa o quê? O que vocês precisam? Talvez vocês estejam com uma carga muito pesada em relação a si mesma, em relação à abundância, em relação à forma que vocês estão tendo a vida. Porque tem um quê de negatividade aqui, mas é uma coisa assim totalmente sem nexo. Porque é uma coisa que talvez esteja só na cabeça de vocês. E pede que vocês, toda vez que tiver esses pensamentos limitados e essas coisas aradas tudo, envie para a chama violeta. Porque vem esse decreto aqui, né? Eu transmuto com a força, e aí lembra da força e da potência da maturidade? A maturidade, a potência fala, a força da chama violeta. A chama violeta, ela se sacrifica? Não, ela acende, queima tudo, transmuta tudo na maior facilidade. Entende? Então, a força da chama violeta, toda negatividade, medo e culpa. Então, vocês podem estar sentindo culpa por ser quem é, vocês podem estar sentindo medo do novo, porque é aquilo que eu falei, lembra do que eu falei, quando eu tinha 6, 7, 8, 9 anos, eu queria sair de noite andar de bicicleta na rua e o pai e a mãe falavam, era um auê. Hoje já não tem mais esse problema, porque é um outro nível. Então, vocês estão indo para um outro nível. Para de sapatear, entende? Não se joga no chão, ah, eu quero ficar aqui. Se rende, gente, relaxa, não leva as coisas tão a sério. E outra coisa que é muito importante, eu me permito honrar a minha verdade sem medo. Aquilo que vocês acreditam, estão batendo na tecla, honrem isso, acreditem nisso, é isso que vai levar a magia. Tu sabe como é ouvir teu coração deve estar batendo na tecla dizendo que, ai, assim, 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 mas vocês estão duvidando, se enlouquecendo, despiroqueando, tá? Vamos ver agora qual é o desafio para o mês? Qual é o desafio para vocês aqui? Uma cartinha do meu oráculo cósmico, do desenho humano. Peraí que virou aqui, mas eu quero cartinhas na mesa, querido. Cartinha na mesa, uma cartinha aqui do desafio. Para quem escolheu a cartinha da abundância. Gente, tá caindo um monte de carta. Uma só, quero uma só. Uma para o desafio. Muitas, cai uma pilha. Vocês estão amarrada? Tá amarrado o nome de Astrerê. Ok? Tá, agora virou uma.
Ó, portão 50, portão dos valores. Aí, gente, olha só. Aqui é a carta do desafio. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender o desafio do mês para vocês, tá? Quais são os seus valores? Aí lembra aqui, ó, vocês talvez não estejam honrando os valores de vocês. Busque ter a consciência dos valores que são mais importantes para você e esteja em sintonia com eles no momento da tomada de decisão. Busque também se harmonizar com os valores e princípios da sua comunidade, que beneficiarão a todos. Você pode sentir medo de falhar ou da responsabilidade. Qual é a luz? Ética, valores, harmonia e empoderamento coletivo. E a sombra, que é o desafio de vocês. Medo da responsabilidade. E isso tem tudo a ver com essa cartinha da maturidade aqui, gente. Talvez vocês estão entendendo que o próximo passo de vocês vai ser um passo muito bom. Vai ser um passo muito legal. Vai ser um grande crescimento. Mas inconscientemente, porque saiu na carta da Isis, e as cartinhas da Isis são cartinhas do inconsciente de vocês, é que a carta da maturidade é um medo velado da responsabilidade. De vocês não quererem lidar com mais responsabilidade, que é essa maturidade, de vocês acharem talvez que não dão conta, que não estão maduros suficientes para carregar uma responsabilidade que, segundo vocês, dentro da cabeça oca de vocês, estão achando que é muito grande. Mas se vem para a vida de vocês, é porque vocês dão conta, né? Mas tu está com esse medo de tipo assim, é como se eu tiver muita responsabilidade, eu vou perder o prazer na minha vida, eu vou perder o descanso, porque responsabilidade é igual sacrifício. Não, meu anjo, não pensa dessa forma, isso é uma crença, tá? Então, qual é a afirmação? Eu vivo em sintonia com meus princípios e valores coletivos. E aí, vocês precisam, né, entender se o que vocês estão pensando hoje, agindo, está de acordo com aquilo que vocês acreditam, com os valores de vocês não estão meio que fugindo daquilo que vocês acreditam. Se vocês estão bancando os valores de vocês, fugindo da ética, sendo antiético com vocês mesmos. Agora vamos ver uma cartinha do autocuidado para o mês. Olha, como vocês estão com medo da responsabilidade. Aqui agarrada, travada na energia. Ó, faça um ritual de beleza, gente, sabe? Assim, toma um banho premium, faça uma escalda-pés, uma escalda-patas. Se cuidem mais, sabe? Isso também é responsabilidade com vocês. Se preservar, se cuidar. Ai, é tão bom, sabe? Assim, se priorizar, isso é responsabilidade. Não tem por que ter medo. E aqui, a mensagenzinha da deusa para o mês de vocês. A deusa Ishtar. Deusa babilônica do amor, da guerra e do desimpedimento. Tá desimpedido em nome de Asererê, tá? Essa abundância, que é a própria abundância de vocês para vocês mesmos. Que medo dessa responsabilidade aí tão grande, que é assumir todo o autocuidado de vocês, ó. A busca da harmonia suprema começa no outro. Lembre-se de que todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Procure uma parcela do divino em todos com quem se relacionar. Logo chegará a fonte primal. Comunique-se, coopere, auxilie, doe seu tempo e sua boa vontade. Desperte em si nos outros a força divina, que é uma herança comum. E olha que legal. O Portão dos Valores fala sobre comunidade, né? Falou aqui, ó. Busque também se harmonizar com os valores e princípios da sua comunidade, que beneficiarão a todos. Você pode sentir medo de falhar ou da responsabilidade,
mas não tenha medo de falhar. E se conecta aí com o coração e vamos fazer a invocação da deusa Ishtar. Salve Ishtar, deusa querida. Todos os laços com... Fale o nome da pessoa que vocês que vierem na cabeça de vocês. Eu quero cortar. Dá-me forças para afastar esse obstáculo da minha vida. Isso aqui é um divórcio energético, né? Gente, quem quiser a frase, eu vou botar na descrição. Achei interessantíssimo. Ai, tô escangalhando o negócio aqui. Minhas queridas e meus queridos, beijo para vocês. Obrigada por me acompanhar aqui na leitura. Não esquece, dá um likezinho, se inscreve no canal, que vem mais. Eu vou botando mais, obviamente, aqui leiturinhas, sempre que me der vontade, porque eu também não vou abusar de mim. Mas assim, não adianta eu botar coisa aqui e vocês nem tchum pra mim, que eu também nem tchum pra vocês. Eu sou vingativa, eu sou escorpiana, o que é? Tá bom? Beijo, até mais.